Olá, tudo bem? Eu sou o Major Tomás, sou capelão da Polícia Militar. Estamos juntos mais uma vez nesta parceria, a PRASC e o MESC, para repartir reflexões que julgamos ou esperamos que sejam pertinentes, importantes à vida das pessoas que estão conosco. Receba o nosso abraço. E hoje eu quero pensar a partir de um verso muito conhecido do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Palavras de Jesus: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Outro verso vai dizer: Eu vim para que tenham vida e a tenham em grande quantidade. E a reflexão que quero repartir se baseia numa pergunta que é a seguinte: qual é a experiência de fé que efetivamente traz vida, oportuniza, viabiliza e possibilita o desenvolvimento da vida daquele que crê? Nós poderíamos ter uma resposta bastante elaborada, ampla, e eu quero, diante desta grande possibilidade, deter-me em 3 pontos. Qual é a experiência que de fato possibilita a vida? A experiência de fé que ajuda a concretizar na vida da pessoa esse dizer de Jesus. Em primeiro lugar, eu diria que a experiência de fé que traz vida é aquela que se baseia em proposta e não em ameaça. É aquela que instiga a vida, que coloca possibilidades, que traz convites, que traz bons desafios para que a pessoa desenvolva a sua vida. Diferente de uma proposta de fé ou de uma experiência de fé que se dá a partir do medo. A pessoa vive a experiência de fé lá no fundo, porque ela tem medo. Ela tem medo de que, se não fizer aquelas coisas que dizem para que ela faça, ela tem medo dos efeitos, ela tem medo da condenação. Eu acredito, então, que uma experiência de fé que traz vida, afinal Jesus veio para que tivéssemos vida, ela é propositiva. Olha para a vida e lança possibilidades. Ao invés de ser um discurso, uma fala baseada na ideia do medo, da condenação, da culpa, muita gente que vive a experiência religiosa, e aqui me refiro à cristã, tem sobre si muita culpa. E a experiência religiosa acontece para tentar desconstruir o peso que a própria experiência religiosa construiu. Então esse é o primeiro ponto. A experiência que de fato traz vida é aquela que traz possibilidades, que propõe, que é positiva, e não aquela calcada, assentada, baseada em condenação, culpa, ok? Em segundo lugar, e claro que estou sendo bem objetivo nessas colocações, por conta do nosso tempo, precisa ser desta forma. Em segundo lugar, a experiência religiosa que traz vida é aquela que traz maturidade, e não aquela que infantiliza a vida. Quando é que uma experiência religiosa infantiliza a vida? Quando, por exemplo, diz que as pessoas podem viver numa realidade que é impossível. Por exemplo, quando propõe que a vida pode se dar numa bolha, não é? Numa bolha de proteção, por exemplo.
É como se a pessoa, por viver a fé, estivesse livre de percalços, de notícias, de situações próprias da vida que podem acontecer com as pessoas. É como se ela estivesse livre de acidentes, de doenças, de desencontros, porque ela crê e se constrói uma bolha. Isto é ilusório, isto é infantilizar a vida. Quando não... quando é que infantiliza? Quando deixa de incentivar a pessoa a tomar suas decisões, por exemplo. Não é como se a pessoa precisasse, para cada passo que vai dar, antes desse passo, aguardar uma suposta ou eventual fala de Deus direta. Faço isto ou faço aquilo? Escolho o preto ou o branco? E ao invés da fé construir para a pessoa referências, elementos, valores, verdades a partir das quais ou dos quais ela toma suas decisões de forma adulta, esta fé que infantiliza vai deixando a pessoa cada vez mais insegura quanto a viver, tomar decisões, dar passos, caminhar, como se para cada passo precisasse haver pré-estabelecido de antemão todos os lugares nos quais ela vai pisar. Isso não existe. E não acredito também que seja da vontade de Deus que seja desta forma. O que entendo e reparto com você é que o contato com a Escritura, o contato com valores e verdades do Evangelho nos amadurece e nos dá condições de tomarmos decisões que são nossas. São nossas, baseadas no que acreditamos, no que seguimos, no que vivemos, mas aquele que aguarda a voz de Deus, como se fosse ouvi-la, quase que audivelmente, para tomar cada decisão, eu diria que esta fé está infantilizada, porque isso não acontece. E ouvir audivelmente para cada passo uma voz que antecede. Não. E penso que Deus nos quer maduros e responsáveis para vivermos a nossa vida. E finalmente, em terceiro lugar, uma fé que de fato traz vida é uma fé que incentiva a ação e não que paralisa. Os pontos anteriores que falei, eles paralisam. O medo paralisa, a ameaça paralisa, a infantilização paralisa, porque a pessoa não dá um passo achando que não pode definir ou decidir questões da vida quando é chamada a isto. Então, uma fé que faz bem a vida é uma fé que leva à ação, não que paralisa, que interdita, que traz insegurança para que a pessoa desenvolva a sua vida, mas leva a pessoa a agir responsavelmente, agir corajosamente, agir confiando na presença de Deus, agir confiando que é uma pessoa chamada à ação, à responsabilidade. Então ela age, ela faz, ela vive. Ela não está paralisada num contexto, num lugar de culpa, de condenação, de infantilização, de dedos apontados, de juízo, de insegurança. A fé, portanto, é para trazer segurança e não insegurança. A pessoas adultas, maturidade e não infantilidade. Eu pergunto se
a minha, a sua experiência de fé traz vida, como é a proposta de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em grande quantidade. Deus te abençoe e o ajude, e nos ajude a vivermos uma fé que possibilita, viabiliza e adensa a vida, a nossa vida, a vida de cada um de nós. Deus te abençoe. Amém.